Olha, são poucos os livros que conseguem pegar de jeito aquele turbilhão que é a adolescência, né? E O Apanhador no Campo de Centeio faz isso como nenhum outro. Mas assim, isso aqui não é só uma história, não. É um verdadeiro fenômeno cultural. É tipo um mergulho de cabeça na mente de uma das vozes mais rebeldes e, sério, inesquecíveis da literatura. Bora entender o porquê disso. E logo de cara, na primeira linha, a gente já conhece o tom da coisa. É o próprio Holden Caulfield falando. Essa voz, ela é super casual, meio desafiadora, sabe? E com um cansaço do mundo que já dá o tom de tudo que vem pela frente. Não tem aquela introdução formal, nada disso. É um convite direto para entrar no mundo dele e nas regras dele. E que voz, hein? O Holden Caulfield não é só quem conta a história. Ele é o centro de tudo, o epicentro do livro. Cada coisinha, cada observação, cada julgamento, tudo passa pelo filtro dele, que é único. Ele acabou virando, tipo, o símbolo do adolescente angustiado, sabe? Aquele ícone da rebeldia contra um mundo que, pra ele, simplesmente não faz sentido. E é aqui que a coisa fica complexa. O Holden não é aquele herói que a gente confia de olhos fechados, sabe? Pelo contrário. Ele mesmo fala que é um mentiroso, ele muda de ideia o tempo todo, e na maior parte do tempo ele parece completamente perdido. Só que é justamente essa sinceridade dele sobre a própria confusão, sobre a dor que ele sente que faz ele ser tão real, tão humano. Bom, e partindo dessa voz tão particular, a gente entra de cabeça no conflito principal dele. É uma guerra pessoal contra a hipocrisia, ou, como ele mesmo chama, contra o mundo dos fajutos. Pro Holden, essa falsidade está em todo lugar e ele enxerga isso com uma clareza que chega a doer. E olha, ele não perdoa ninguém. Sério. Ele vê essa falsidade no slogan da escola dele, a Pencey Prep, que fica lá prometendo moldar garotos, mas tudo que ele vê é fracasso. Ele vê isso no diretor, que só é simpático com os pais que parecem ser ricos ou importantes. Até no cara da funerária, que vive falando de Jesus, mas tá ali ganhando dinheiro com a morte. E nossa, até na arte. Pra ele, quando alguém é bom demais em alguma coisa, vira só exibicionismo, perde a essência. Então, o ponto principal é esse aqui. O mundo do Holden é basicamente dividido em dois. De um lado tá tudo que ele valoriza, a autenticidade, inocência, uma conexão de verdade com as pessoas, que é algo que ele busca muito. E do outro lado, do outro lado tá a falsidade, as regras sociais que não fazem sentido e aquela conversa fiada, sabe? E isso ele odeia com todas as forças. E aí vem a grande ironia do personagem. Pensa só, o maior crítico da falsidade do mundo é ele mesmo, um mentiroso de primeira. É sensacional, como ele diz. Ele mente o nome, a idade, para onde está indo, mas essa contradição não faz dele um hipócrita. Na verdade, só o torna um personagem ainda mais complexo, até meio trágico. Ele sabe dos próprios defeitos. Toda essa raiva do mundo adulto, do mundo dos fajutos, leva a gente para a imagem mais forte, mais central do livro. A imagem que, inclusive, dá o nome para a obra. É uma fantasia que revela o desejo mais profundo do Holden. Numa conversa com a irmã dele, a Phoebe, ele conta sobre essa visão que ele tem. Imagina um monte de criancinhas brincando num campo de centeio, bem na beirada de um penhasco. Ele fala que não quer ser cientista nem advogado, nada disso. Ele quer ser o apanhador. O único adulto ali, com uma única missão: não deixar nenhuma criança cair no precipício. E esse precipício, claro, é a vida adulta. A perda da inocência é o mundo dos fajutos. Isso não é um desejo qualquer, sabe? É uma vontade muito profunda. É uma fantasia para proteger os outros que nasce diretamente do luto dele. Um luto que ele nunca superou pela morte do irmão. Nasce do trauma de ter que encarar um mundo que parece não dar a mínima para a dor dele. E essa inocência tem rostos, tem símbolos. Tem o Ali, o irmão mais novo que morreu de leucemia, que para ele é a pureza que se foi. A luva de beisebol dele, cheia de poemas, é o símbolo disso. Tem a Phoebe, a irmã mais nova, que é tipo a bússola moral dele, a única pessoa com quem ele consegue ser ele mesmo de verdade. E até coisas simples como a neve que acabou de cair e que ele não tem coragem de sujar, tudo isso representa essa pureza que ele quer proteger a todo custo. Mas tá, como é que essa busca toda acontece na prática? Bom, depois de ser expulso de Pencey de novo, o Holden simplesmente vai para Nova York e passa umas 48 horas por lá. E o que poderia ser uma aventura, na verdade, vira uma jornada de solidão. Uma solidão profunda, esmagadora. Ele tenta, sabe? Ele tenta se conectar várias e várias vezes. Ele liga para uma garota que ele mal conhece, só na esperança de ter companhia. Ele tenta puxar papo com umas turistas num bar, mas elas só querem saber de ver celebridades. Chega ao ponto dele chamar uma prostituta para o quarto do hotel. E quando ela chega, ele só quer conversar. Só isso.
E cada uma dessas tentativas que dá errado só serve para uma coisa, para mostrar para ele, mais uma vez, que ele não pertence a lugar nenhum. Nova York, uma cidade gigante, lotada de gente, vira o palco da solidão dele. Ele tá no meio de todo mundo, mas tá completamente sozinho. E aí, no meio de tanta conversa superficial, de tanta falsidade com os adultos que ele encontra, a preocupação da Phoebe, a irmãzinha dele, se destaca de um jeito absurdo. É genuína, é direta. A reação dela quando descobre que ele foi expulso de novo é simples, é de criança e é real. É um dos pouquíssimos momentos de conexão de verdade que ele tem no livro inteiro. Certo? Então a gente chega na pergunta: por quê? Por que décadas e décadas depois, a voz do Holden Caulfield ainda ressoa tanto? O que faz esse livro ser muito mais do que só um retrato da angústia adolescente de uma época que já passou? Olha, desde que foi lançado, lá em 1951, o livro teve uma jornada e tanto. Foi super controverso, chegou a ser proibido em várias escolas, mas ao mesmo tempo foi abraçado por gerações como um hino de rebeldia, sabe? E hoje, ele é estudado como uma obra fundamental da literatura, uma que mostra como é difícil essa passagem da infância para a vida adulta. E a resposta para o livro continuar tão vivo talvez esteja aqui. É que o Holden faz a gente encarar umas verdades que são universais. Essa frustração com a superficialidade das coisas, a dor que é tentar ser autêntico num mundo que parece que está sempre pedindo para a gente se encaixar num molde, o medo de crescer, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, isso tudo são sentimentos que atravessam gerações. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Hoje em dia, nesse nosso mundo de rede social, de imagens super planejadas, de aparências, será que a luta do Holden contra os fajutos se tornou ainda mais importante? Ou será que essa sinceridade brutal dele simplesmente não teria espaço no mundo de hoje? A resposta provavelmente está no porquê a gente continua, de alguma forma, se enxergando na história dele.